Vamos agora para a nossa terceira aula de filosofia para o Enem e hoje vamos falar sobre os filósofos sofistas. Agora, você viu que nós falamos dos pré-socráticos na aula passada, mas depois dos pré-socráticos não veio os socráticos já? Pois é. Lembra que eu falei que os pré-socráticos eles também envolviam gente que pensavam diferente de Sócrates, né? Pois é, esses são os sofistas. Pensavam muito diferente de Sócrates. Porque qual que é o objetivo deles? O objetivo deles não é o objetivo geral dos filósofos gregos. O objetivo deles é o debate, é a discussão e é você basicamente discordar de todo mundo e ainda se sair bem com isso. Então, vamos primeiro explicar o que é um sofisma. A sofisma é uma técnica dialética aplicada ao convencimento. Então, aqui a palavra convencimento é importantíssima. Veja, a filosofia grega em geral, ela é focada em outra palavra. Conhecimento. Então a gente trocou uma letrinha, colocou outra ali e temos convencimento, que é a ideia do sofisma e principalmente dos filósofos sofistas. Platão, por exemplo, era um que tinha um ódio mortal dos sofistas. Eles não são filósofos de verdade, é tudo um bando de embusteiro, eles só falam abobrinha, vê se isso é jeito de se portar enquanto filósofo. Pois é, Platão era uma pessoa de opiniões muito fortes a respeito das coisas. Mas na aula sobre ele eu vou contar uma ou outra historinha que explica muita coisa dos posicionamentos filosóficos do nosso amigo Platão. Inclusive, ninguém nem sabe se o nome dele era esse mesmo. O sofisma, então, ele deriva da vontade de vencer o debate. Não apenas da vontade, mas da capacidade técnica de vencer o debate. Então, quando a gente pega lá a ideia dos sofistas, você vai ter muito de técnicas de convencimento, de argumentação. As primeiras falácias argumentativas nasceram com eles, porque o que importa não é você alcançar a verdade, o que importa é você se sair bem nessa história, sabe? Eu não estou aqui para estudar o mundo, para estudar a natureza, toda essa coisa bonita que o pessoal falava, sabe? O sofista não. O sofista falava, eu tô aqui para provar que você tá errado. Pois é. Mas enquanto, eu posso dizer aqui, não tinha preocupação nenhuma com a verdade. Nenhuma mesmo. Toda aquela coisa grega de o bem, a justiça, a verdade, a virtude, os sofistas estavam nem aí para isso, sabe? Nem aí. A ideia deles era causar fuzuê e ganhar muito dinheiro nesse processo. Será que a gente pode dizer que eles estavam muito errados com isso? Eles eram capitalistas e nem sabiam disso? Fique ligado para os próximos capítulos. Protágoras, então, o nosso primeiro sofista. Aliás, antes de eu entrar na vida do Protágoras, que aqui eu tenho que me focar muito nele, porque essa coisa do homem à medida de todas as coisas é muito legal. Por mais que os sofistas não tivessem preocupação nenhuma com a verdade, o negócio deles fosse debater, fosse vencer argumentos, fosse ganhar dinheiro, mas eles fizeram maravilhas pela evolução do debate filosófico grego. Eles fizeram maravilhas pelo conhecimento em si, acredite você ou não. Entrando aqui em Protágoras, então, finalmente. O homem é a medida de todas as coisas. Meu Deus do céu, o que isso quer dizer? O homem é a medida de todas as coisas. Se o homem é a medida de todas as coisas, então nada pode ser medida para o homem. Ou seja,
O homem não tem obrigação nenhuma com a lei, o homem não tem obrigação nenhuma com a justiça, o homem não tem obrigação nenhuma com o Estado, ou com a virtude, ou com qualquer outra coisa, porque ele é a medida de todas essas coisas. Essas coisas só têm valor enquanto o homem considera que elas têm valor. Então será que a gente pode dizer que ele tinha um pensamento meio anarquista para a época dele? Fica aí a questão, fica aí algo para você pensar. Então, se o homem é a medida para as coisas, nada vale para ele. Ou seja, não tem por que a gente ter justiça, não tem por que ter lei, não tem por que ter policiamento, não tem por que isso, não tem por que aquilo, porque nada disso realmente tem valor para o homem. Porque enquanto ele considerar que o que ele está fazendo é bom, justo e virtuoso, ou se ele considerar que pelo menos é aquilo que ele tem que fazer, já que os sofistas não tinham preocupação nenhuma com essa história de bondade, virtude e justiça, então, quem é qualquer um para ir contra as atitudes de determinada pessoa? Quem é o imperador para dizer que tal pessoa podia ou não agir de determinada forma? Certo? Pois então, Protágoras escreveu obras chamadas Antilogias. E nessas obras ele tem outras duas frases que são muito importantes e que basicamente fundamentam todo o pensamento sofista. Uma delas, antes de qualquer incerteza, duas teses opostas podem ser confrontadas. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que antes de você pesquisar determinada coisa a fundo, antes de se ter qualquer conhecimento concreto a respeito de um assunto, se você tem duas teses a respeito daquele assunto, você pode debatê-las tranquilamente. Pera, mas e como que isso fica? Porque se você está falando que você pode debater coisas que você não tem absoluto conhecimento sobre, como que você vai debater sobre elas? E é exatamente isso que Protágoras falava. Você pode debater sobre elas. Porque não é a verdade que importa. O que importa é o debate pelo debate. Sabe? Você está aqui para argumentar. Você não está aqui para alcançar a verdade. Essa é toda a diferença do que nós estamos falando. Então, antes de qualquer incerteza, duas teses opostas podem ser confrontadas. Então você pode pegar: a Terra é plana, a Terra é redonda. Eu não sei qual que é qual. Mas você pode sentar com alguém que acredita que a Terra é plana e debater com ela e você acreditar que a Terra é redonda. Mas ninguém tem conhecimento nenhum a respeito do assunto. O objetivo é o exercício de debate. Por isso que ele fala em fortalecer o argumento fraco. Quando nós falamos em fortalecer o argumento fraco, nós estamos falando justamente disso, de procurar substratos dialéticos e não conhecimento propriamente dito. Estamos procurando estratégias de convencimento para provar o nosso argumento. Então, fortalecer o argumento fraco é, por exemplo, você vai lá, acredita que a Terra é plana, e o cara fala: não, a Terra é redonda. Você vai falar: meu Deus, cara, como que você pode acreditar numa coisa dessas? Você sempre anda reto. E é plano as coisas por onde você anda. De vez em quando você encontra um morrinho, mas isso não desprova a tese. O que importa é que, se a Terra fosse redonda, você ia andar fazendo assim, né? E como a Terra é plana, então você sempre anda no plano, né? Não é um ótimo argumento? Pois então, eles acreditam. Hoje sabemos, claro, que a Terra é redonda e ter um argumento desses é ridículo. Mas, né? Na época, podia se considerar até válido tal argumento. Górgias. Górgias, ele é o suprassumo da filosofia sofista. Por quê? Porque ele tinha muito esse objetivo da prática retórica. A prática retórica era uma coisa tão essencial na vida do Górgias, era uma coisa tão essencial no pensamento dele, que ele fez dessa prática retórica todo o sistema de pensamento dele. Existia uma coisa nos gregos chamada arete.
E Arete, ele vai muito além de qualquer conceito filosófico que nós temos hoje em dia. Arete pode ser traduzido como excelência. Sim, existe uma tradução para arete que é excelência. Mas arete para os gregos é muito mais do que isso. Quando a gente fala em arete, a gente está falando do conceito mais profundo da vida social grega. E eu falo isso por quê? Porque quando a gente trata de arete, a gente está tratando de algo primordial na vida grega. A gente está falando de algo que os gregos respiravam, que os gregos almejavam, que eles tinham por mais belo e mais concreto e mais desejável na vida. Isso é arete. Arete é o ideal do herói, arete é a combinação da moral, da virtude, da bondade, de bons atos, do heroísmo, da coragem. É o ideal humano. Mais ou menos aquilo que muitos séculos depois o Nietzsche vai chamar de Übermensch. Então, o suprassumo do arete seria o Übermensch do Nietzsche. Mas Gorgias não. Gorgias ele falava que não tem arete absoluto. Então, como assim? Se não tem arete absoluto, cada pessoa tem determinado arete para alcançar, sabe? Ou seja, Gorgias ele tinha muito aquela ideia, ok, temos o ideal de heroísmo de Hércules, temos o ideal de heroísmo de Odisseu, temos os grandes heróis das grandes lendas, das grandes histórias, mas por que que isso tem que ser arete? Por que que isso é o nosso objetivo de grandiosidade? Um fazendeiro nunca vai ser Ulisses, sabe? Um escravo nunca vai ser Hércules. E é isso que o Gorgias dizia. Não tem arete absoluto porque pessoas não têm as mesmas condições de alcançar a grandeza. Então, o que é a grandeza? Ele já começava a pensar. Ele questionou muito essa questão de como você lida com as questões mais essenciais da vida. E da vida social, por assim dizer. Não da vida enquanto vida, que nem os pré-socráticos faziam, que nem aquele povo lá da escola jônica. Ele pensava na vida social mesmo. Então, quando ele fala que não tem arete absoluto, ele está também, em muitos aspectos, querendo dizer que a vida ela é muito mais do que um único ideal. Que as pessoas elas têm que almejar ser o melhor aquilo que elas são, sabe? Quando a gente fala de ser o melhor aquilo que elas são, o que torna um fazendeiro com arete? O que dá arete ao fazendeiro? O que dá arete ao soldado? O que dá arete ao governante? Um governante não tem que ser um herói de guerra. Ou tem? Tinha muito essa coisa entre os gregos. O heroísmo, a questão de você se provar enquanto virtuoso, vinha do combate. E isso é uma coisa que não é só dos gregos, isso era muito comum nos povos da antiguidade, você pensar nessa questão de como melhor eu posso servir a minha cidade, né? Então, quando a gente fala que não há arete absoluto, a gente fala que as pessoas têm que buscar outras coisas na vida. Elas não têm que buscar o ideal de heroísmo de Ulisses, assim, sabe?
as pessoas têm que buscar justamente ser o herói que elas podem ser dentro das limitações que elas têm, sabe? Bom, vejamos aqui. Quando a gente está falando dessa questão do arete, como que eu posso dizer? A gente está falando muito mais de um estudo de relativismo moral. Então, relativismo moral é uma palavra-chave dentro do pensamento do Gorgias. Então acredita-se que ele foi um dos primeiros filósofos a entrar nessa coisa de relativismo. Meu Deus, eu esqueci um L. Caramba. De relativismo moral. Então, sabe, isso é muito importante, porque quando você tem uma semente de alguma coisa, principalmente quando a gente fala de filosofia, você está falando do que aquilo pode vir a ser daqui 400, 500, 600 anos de estudo. E quando Gorgias fala de que a moral pode ser relativa, de que a virtude pode ser relativa, você abre espaço para muitos questionamentos a respeito de dogmas sociais. E querendo ou não, o Gorgias ele tinha muito desse objetivo. Agora, todo mundo dizia que o Gorgias era extremamente arrogante. E extremamente arrogante porque ele se dizia um excelente filósofo, ele se dizia uma pessoa incrível, que ninguém ganhou tanto dinheiro quanto ele, enfim. Mas uma das principais alegações a respeito dele foi ter levado a retórica da Sicília para Ática. E foi aí que ele contribuiu para a difusão do dialeto ático na Grécia, através do exercício retórico que ele propunha para as pessoas. Ele era, e todos os sofistas, isso é uma coisa importante se lembrar, todos os grandes sofistas eram andarilhos. Eles passavam pelas cidades, nunca ficavam muito tempo no mesmo lugar. E ele se dizia muitas coisas, né? A gente falar de Gorgias é a gente falar de uma coisa extremamente, de uma pessoa extremamente complicada. Enfim. Mas ele alegou no final da vida dele que nenhum outro filósofo fez tanto dinheiro como professor que nem ele. E, já muito velho, ele se estabeleceu em Atenas e lá ele ficou lecionando para pessoas muito importantes até o final de sua vida. Ou pelo menos assim são os relatos, né? O que aconteceu aqui? Ah, tá. Pródico. Não confundir com pródigo, que daí já é outra coisa, né? Pródico, ele era um homenzinho franzino de constituição fraca, frequentemente doente. Sabemos disso pelo que ele escreve. Pródico, ele acreditava profundamente na questão do trabalho. Então a gente já tem um filósofo muito mais próximo de nós, que é Max Weber, que ele acreditava no valor do trabalho também. Acreditava piamente no valor do trabalho. Mas Pródico, ele era um pessimista. Um pessimista por quê? Porque quando nós tratamos de ética, lembra que eu falei de arete extensivamente quando eu falei do Gorgias, né? O Pródico, ele já dizia que nós não temos como alcançar uma virtude ética, que as pessoas
têm uma tendência a se corromperem eticamente e que nós não podemos ter um padrão ético para as pessoas. Então, nesse ponto, eles tendem para pior o pensamento do Gorgias. E, nesse sentido, nós temos que a única redenção real do homem em relação à ética é o trabalho. Então ele tinha como grande exemplo, ele tinha Hércules. Vamos até escrever aqui. Por isso que ele fala da incorporação da atividade viril. Meu Deus do céu, não sei usar isso. Então, quando ele fala da incorporação da atividade viril, ele está falando especificamente de Hércules. E como Hércules foi um exemplo de homem. Um homão, assim, né? Como minha avó costumava dizer, ele era um pão. Por quê? Bonitão, forte, pai, escolhido dos deuses, filho de Zeus, ia lá, matava a hidra, arrancava a pele de leão, carregava o mundo nas costas. Esse era Hércules. E Pródico dizia, isso é o que é importante. A atividade viril. Mas não atividade viril de um jeito masculinizado, mas sim atividade viril do jeito de você tomar as rédeas das coisas e agir. Que era isso que Hércules fazia. Hércules é uma metáfora em muitos aspectos a respeito disso. É você ver as coisas e tomar a atitude de ir lá e fazê-los. Isso seria atitude viril. Isso é virilidade para os gregos. É a capacidade de agir. Então vamos colocar aqui, capacidade de agir. Ótimo. Então, ele falava justamente disso, de como a atividade viril tem que ser incorporada no indivíduo e principalmente como o trabalho deve curar as pessoas. Mas curar as pessoas de quê? Isso quer dizer que uma pessoa com lepra tem que ir lá e começar a puxar saco de cimento? Tem que ir lá carregar bloco de concreto para construir, sei lá, um aqueduto novo? Por mais que os aquedutos sejam romanos, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Enfim, ele falava não. O trabalho em si, ele cura espiritualmente o homem. Ele cura o homem em sua essência e torna o homem digno e justo. Então ele tinha uma certa diferença, assim, porque ele ainda tinha muito introjetado nele aqueles conceitos gregos clássicos de bondade, virtude, justiça, que já falei sobre eles, né? Enfim, a cura pelo trabalho é exatamente essa questão de você ir além do que lhe é requerido naquilo que você faz e você dar o próximo passo de você fazer mais para você se tornar efetivamente alguém bom e justo. Certo? Perfeito. Hípias. Hípias foi o único real filósofo, se nós podemos assim dizer, no contexto grego, dos sofistas. Porque ele criou a trissetriz. É uma forma geométrica. É uma curva. Isso vocês vão ter que ver em alguma aula de geografia. Perguntem para um professor de matemática o que é uma trissetriz. Eu sei que ela tem um formato mais ou menos assim, dentro de um plano cartesiano. Você tem aqui um plano cartesiano. E a trissetriz ela é mais ou menos a seção das coisas que vem daqui e daqui. Então a trissetriz seria essa parte intermediária aqui dessas curvinhas. Mas eu não sei realmente para que ela serve, eu só sei que ela existe graças ao Hípias. E ele também foi importante para outro ramo do conhecimento humano, o direito. Porque ele foi o primeiro cara que pensou em uma lei natural, ele foi o primeiro cara que pensou que existe uma ordem natural para as coisas, que existe uma lei maior do que a lei criada pelos homens, que seria uma lei natural. Em direito a gente chama isso de justnaturalismo. E ele foi o primeiro cara a pensar nisso.
Então, o Hippias ele foi um real filósofo nesse sentido, porque ele teve uma preocupação com a verdade. Por mais que ele seja um sofista, por mais que ele fosse vidrado nesse negócio de debate, mas ele também pensou em coisas, bom, sérias, né? Porque, sendo bem sincero, você tratar apenas de debate não é exatamente uma coisa intelectualmente séria. Você não debate para vencer, você debate para alcançar a verdade, você debate para ter opiniões que você não tem, para você confrontar conhecimentos que não são teus e, a partir disso, você e o seu interlocutor estarem mais próximos da verdade. E isso é uma coisa que nos dias de hoje deixou de acontecer, sabe? Quando você vê debates e a internet tem um papel venenoso nisso, você não vê pessoas tentando alcançar a verdade, você vê pessoas tentando vencer o debate. Então, não existe era mais sofista do que a era que nós vivemos hoje. Mas, enfim, isso encerra a nossa aula a respeito dos sofistas. Eu espero que tenham gostado e nos vemos na próxima aula.